Bom, vamos dar início à celebração de adoração ao Senhor Jesus, ficando de pé. Convoco todos à adoração, a leitura do Salmo indicado, o Salmo 23. Assim o Senhor nos convoca. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso bendito Deus, como é bom fazer parte da tua igreja, Senhor. A tua igreja amada, a tua esposa, Senhor, sobre a qual estão os teus olhos, a tua atenção, o teu cuidado, o teu afeto, toda a tua providência, Senhor, para com ela, para com a tua igreja, Senhor, que tu trabalhas para torná-la pura, imaculada, para o dia das bodas, a fim de que ela esteja perfeita, sem mácula nem ruga. E por isso, Senhor, tu guias a tua igreja pelos pastos verdejantes, pelas águas cristalinas, preservas a vida dela, unges a sua cabeça com óleo, dá-lhe abundância, porque o seu cálice transborda, Senhor. Tua bondade e a tua misericórdia estão seguindo a tua igreja todos os dias da existência dela aqui na terra, Senhor. E isso tem se tornado, Senhor, uma riqueza para nós, saber que fazemos parte, Senhor, da igreja, a qual tu dedicas toda a tua atenção, todo o teu amor, Senhor, porque tu habitarás com ela por toda a eternidade, um laço conjugal indissolúvel. Graças te damos, Senhor, por esse amor tão grande e dedicado à tua igreja. Foi por ela que tu derramaste o teu sangue, tu compraste a tua igreja com o teu próprio sangue. De nossa parte, Senhor, te pedimos perdão, porque não temos manifestado essa mesma visão para com a igreja local. Mas tu tens nos corrigido com a tua palavra, Senhor. Clamamos a ti, Senhor, que tu nos concedas, nos assistas, nos conduza, Senhor, a valorizar a nossa igreja. Porque é ela, Senhor, que tu valorizas acima de todas as coisas. É sobre ela que está o teu cuidado. Então dá, Senhor, que também possamos ter esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, essa mesma dedicação para com a nossa igreja. Possamos lutar por ela, Senhor, zelar por ela, dar a nossa vida, Senhor, pela prosperidade da nossa igreja. E quando o Senhor estiver na nossa disponibilidade, que possamos ajudar também as igrejas irmãs, dando-lhes, ó Deus, os haveres, comentando, orando por elas, Senhor, mantendo comunhão. Que é assim que tu te agrada, Senhor. Este culto que ora celebramos ao teu santo nome, te pedimos, Senhor, a tua bênção. Concede-nos que exaltemos Jesus, Senhor, em todas as partes desse culto. Nas orações, nos cantos, nas leituras, na pregação, na dedicação. Que somente Cristo apareça, que somente Ele seja exaltado. E que nós, Senhor, temamos e tremamos a tua santa presença. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, para que possamos te adorar da forma correta, como te convém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Não queremos estar na tua presença com pecados inconfessos. Antes queremos, ó Deus, estar límpidos de alma. Somos fracos, somos pecadores e precisamos lavar continuamente os nossos pés, mesmo que o nosso corpo todo esteja limpo, Senhor. Graças te damos pela tua palavra que tem nos ensinado, tem nos conduzido, Senhor, e tem sido riqueza para todos nós. Ajuda, Senhor, as famílias da igreja, nos seus haveres, nas suas necessidades, nas suas aflições, nas suas angústias que tu conheces, ó Deus. Tu tens escutado o amor de cada um. Por isso, ó Deus, atende o teu povo, Senhor. Despacha a tua providência, Senhor, para acudir o teu santo povo.
Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos, irmãos, o Salmo 23, que já é indicado na nossa liturgia. A leitura pública das Escrituras está no capítulo 6 do livro de Cantares. Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Leitura alternada, irmãos. Diz assim a Escritura: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado, e o buscaremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros do bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha, como Pisa, aprazível como Jerusalém, formidável como exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondeantes como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas nasce crias. As tuas faces, como uma partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única.
a predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras? Descia ao jardim das fogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei no carro, meu de fogo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Porque quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaí. Amém. Oremos. Nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que tem nos instruído, tem sido uma riqueza para nós. À medida que temos estudado, Senhor, unicamente a tua palavra, nos núcleos, Senhor, em meio à semana, os estudos com jovens, com os adolescentes, todos temos, Senhor, visto a riqueza que é a tua palavra. Ela tem nos tirado das trevas, tem nos conduzido, Senhor, pelo caminho da retidão, tem nos mostrado os perigos do nosso andar, do nosso viver, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso falar. Temos sido advertidos, temos sido assistidos, Senhor, para viver em retidão, para resistir ao mal. E tudo isso, Senhor, nós temos obtido pela tua palavra. Por isso que a tua palavra, Senhor, é o carro-chefe da igreja. É a autoridade máxima, Senhor, porque representa o teu próprio Filho. É a nossa regra de fé. É por ela que nós cremos. É a nossa regra de prática. Por ela que nós vivemos e nos regemos e existimos. Por isso, Senhor, te pedimos cada vez mais e mais apreço pela tua Escritura. Possamos estudá-la, possamos meditar, possamos saber, Senhor, que é ela que nos orienta, que ela nos situa, Senhor, nesta terra. Ela que nos ajuda a viver nessa terra com os olhos postos na eternidade. É ela que diz como será a eternidade. Toda a riqueza da eternidade, Senhor, está escrita, revelada na tua palavra. E embora ainda não tenhamos chegado lá, Senhor, nós sabemos como será. Graças te damos, Senhor, por esta riqueza que tu providencias para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que recebem fé, Senhor, para crer naquilo que tu disseste, Senhor. Por isso, ó Deus, queremos enaltecer a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, sim. Ela tem sido a luz para os nossos caminhos, e por ela nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós cantemos os dois salmos que estão indicados. Salmo 130, depois o salmo 57, a primeira parte. Profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a voz, e os teus ouvidos ouçam meu clamor. Se observares, pois, Senhor, iniquidades, quem conseguirá subsistir? Contigo está o perdão, e assim hão de temer, e a minha alma, o meu Senhor, aguardará. Aguarda o meu Senhor, minha alma o aguarda, e na palavra do Senhor eu sempre hei de esperar. A minha alma anseia
37 prioridades. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, Senhor, acima de todo nome, Senhor, para todos sempre. Te agradecemos ao Senhor por estes dízimos, por estas ofertas que o Teu povo trouxe, Senhor, diante de Ti neste momento, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que esses valores abençoam aqueles que os recebem, Senhor, mas muito mais, Senhor, abençoam aqueles que devolvem-nos a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo sustento, pelo pão diário, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que tudo, Senhor, absolutamente tudo vem de Ti, Senhor, pois tudo a Ti pertence. O Senhor criou os céus, a terra, tudo que neles há, Senhor. E tens, ó Pai, nos sustentado no dia a dia. Abençoa, ó Deus, cada pai de família, cada mãe, Senhor, cada criança. Concede, Senhor, melhores condições de trabalho. Aqueles, ó Pai, que têm recebido, Senhor, pouco, mas que têm sido, ó Deus, acudidos, ó Pai, pela beneficência da igreja. E pedimos também pelos jovens, Senhor, os meninos, para que eles estejam, ó Pai, estudando, Senhor, e se formando, para no futuro também, Senhor, oferirem rendas, ó Pai, que venham a sustentar a si e a sua família, mas também a Tua causa.
Nos abençoa, Senhor, com a pregação da Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós confessamos a nossa fé com a leitura do capítulo 3, o 7º parágrafo. O capítulo que trata do decreto de Deus. O último parágrafo diz assim: este alto mistério da predestinação deve ser tratado com especial prudência e cuidado, para que os homens, atentando para a vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando-lhe obediência, possam assegurar-se de sua eleição eterna pela comprovação de sua chamada eficaz. Será desse modo que a doutrina da predestinação promoverá louvor, reverência e admiração a Deus, bem como humildade, diligência e consolação abundante para todos os que obedecem sinceramente ao Evangelho. Os que assim creem, digam amém. Amém. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar nesse momento. Nós ouvimos muitos pedidos desta manhã, também os enfermos que estão cometidos na nossa igreja, a família de Kleber, irmã Melody, Zuleika, Ivonete, os irmãos Jade, Rebeca, por isso que estamos sentindo a falta de todos esses irmãos. Todos adoeceram, não puderam estar no culto. Então vamos baixar nossas frontes e vamos orar. Nosso Deus bendito, nosso Pai, nós temos cada vez mais aprendido na Tua palavra, Senhor, que as Tuas misericórdias estão sobre todas as Tuas obras, Senhor, sobre todos os homens, sobre todos os animais, sobre todas as plantas, os micro-organismos, todos se alimentam de Ti, todos dependem de Ti para manterem suas vidas.
E muito mais, Senhor, Tu tens sido bondoso com a Tua igreja, infinitamente mais, provendo a Tua igreja, cuidando dela, Senhor, em todos os seus haveres, em todas as Tuas necessidades, Senhor. Nós temos gozado de saúde, Senhor, e temos certeza que vem de Ti, Senhor, a saúde que nós gozamos, mesmo em meio, Senhor, a uma terra que foi amaldiçoada pelo pecado desde a queda. Tu tens estendido a Tua misericórdia de forma abundante sobre todos os homens, principalmente sobre a Tua igreja, Senhor. E quando recebemos de Ti a saúde, nós Te devolvemos com gratidão, Senhor. Também quando estamos enfermos por conta das fraquezas que nos acometem, Senhor, nós clamamos a Ti e oramos a Ti, e também Tu nos assistes, ó Deus, dando-nos conforto, afofando a cama, e por mais dores que sintamos, Senhor, temos certeza que poderia ser muito pior, Senhor. Então sempre nós temos recebido, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu cuidado, porque Tu bem sabes as fraquezas que acometem os humanos, porque Tu encarnaste, Senhor, e Tu sofreste na carne todas as fraquezas que nós sofremos. Então Tu bem sabes, Senhor, aquilo que passa o Teu povo. Por isso, Senhor, clamamos que Tu assistas o Teu povo, Senhor. As famílias da igreja que estão enfermas, não puderam vir à celebração pública, Senhor, estão em casa, reclusas, Senhor, acode-as usando os médicos, os remédios, os meios, Senhor, se bem que sabemos que Tu és poderoso para agir conforme Tu bem entenda, Senhor, com os meios, sem os meios, acima dos meios e até contra os meios. O certo, Senhor, é que Tu unges a cabeça do Teu povo com óleo. Tu cuidas do Teu povo. Então ajuda, Senhor, cada um dos irmãos, para que todos no próximo domingo estejam aqui apostos, adorando o Teu santo nome nessa celebração tão gloriosa e tão rica para nós que estamos presentes. Também, Senhor, cuida daqueles que estão aflitos, dentre os ímpios, aqueles que não têm acesso a Ti, Senhor, que não têm Cristo, Senhor, como um meio de chegar a Ti, aqueles que ainda não buscaram Cristo como o caminho, a verdade e a vida, e ficam, Senhor, em vão, clamando ao Teu nome, de forma ineficaz, recusando-se a buscar em Cristo o meio de chegar a Ti, para que esses possam ser acudidos pela nossa intercessão. Nós, Senhor, igualmente a eles, nas fraquezas, sem sermos em nada melhores do que eles, Senhor, nos compadecemos deles. E como temos acesso à Tua presença, nós oramos por eles. Aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, aqueles que estão enfermos, lembra do garoto Isaac, a família do jovem que foi mencionado esta manhã aqui, Senhor, que atentou contra a sua própria vida. Aqueles, ó Deus, que estão desviados da fé, que ouviram a Tua palavra, Senhor, mas têm rejeitado, Senhor, compadece deles. Acorde, Senhor, ao clamor do Teu povo. Escuta, Senhor. Tu sabes o choro do Teu povo em meio à madrugada. Tu tens contado as lágrimas que são derramadas no travesseiro, no lençol. Tu tens ouvido o suspiro interno da alma dos angustiados dentro do Teu povo. Acorde, Senhor, tem misericórdia, para que possamos ser intercessores contínuos na Tua presença. Há muito o que fazer, Senhor. Há muitas pessoas por quem interceder. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a sermos esses intercessores. A igreja tem esse acesso a Ti. Então que esse acesso seja usado. Que o Teu povo ore ao Teu santo nome. Abençoa a pregação, Senhor, que se dará a seguir. Abre os nossos ouvidos, nossas mentes, nosso coração. Tem misericórdia do pregador e dos ouvintes. Dependemos inteiramente de Ti para compreender espiritualmente a Tua palavra. Pregação não é algo que se entenda somente com o intelecto, mas principalmente pela iluminação do Espírito Santo. Sem Ele, Senhor, tudo será ineficaz. Tudo não passará de um discurso vazio. Por isso confessamos a nossa inaptidão, pedimos a Tua ajuda. Exalta Cristo aqui na pregação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos a segunda parte do Salmo 57. Chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28 até o final. Hoje acabaremos o capítulo 8 de Mateus, vimos pregando exclusivamente desde o capítulo 1. Mateus capítulo 8, de 28 a 34, diz assim a palavra de Deus: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, eu estava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que aconteceram aos endemoniados.
Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém. O título do nosso sermão é Das Garras da Morte para o Reino da Vida. Das garras da morte para o reino da vida. O homem, quando nasce, ele nasce agarrado no cordão umbilical e também agarrado no pecado. Agarrado na morte. Essa morte não é somente a morte física, não. É a morte física, mas também a morte espiritual. A morte eterna. Então ele precisa de um libertador. A parteira vai lá e o desvencilha do cordão umbilical. E quem o desvencilhará das garras da morte? Pense num amigo seu que vai com você na mata e você se vira, e quando se vira de volta ele está sendo envolvido por uma sucuri. Ele está preso por ela, ele não pode fazer nada. Ele depende de um libertador. Um libertador que esteja livre. Você livre, corre lá e o desvencilha da sucuri. Senão ele morre. Esse libertador que nós precisamos para nos livrar da morte se chama Jesus Cristo. Ele é o único que tem o poder de libertar pecadores das garras da morte. O contexto da passagem é o seguinte: ontem Jesus estava em Cafarnaum. No final da tarde, já muito cansado, ele mandou preparar os barcos e entrou nos barcos, dispersou a multidão e começou uma travessia noturna de 10 quilômetros até o outro lado do mar da Galileia, querendo atingir a terra de Gadara. Sabemos o que foi que aconteceu, aquela tempestade repentina, súbita no meio do mar, que Cristo mandou, que ele é o dono da tempestade, ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, ele mandou para provar os seus discípulos, para lhes ensinar, e ele estava dormindo na hora da tempestade, e aqueles homens afeitos ao mar, temeram, ficaram aterrorizados, diz o texto, e viram que a morte era iminente, nada podiam fazer, correram para acordar Jesus. Mestre, estamos perecendo, não se te dá que morramos, podes assim dormir. Jesus acordou, repreendeu os discípulos, o vento e o mar, nessa ordem. Primeiro, repreendeu os discípulos, dizendo que eles tinham pouca fé, não estavam desenvolvendo a fé, e aquela lição era exatamente para desenvolver a fé deles, para fazê-la crescer. Depois repreendeu o mar, depois o vento, que rapidamente obedeceram ao Senhor. Fez bonança. Amanhecia e o barco chegou do outro lado. Uma travessia que deveria durar pouco tempo, foi a noite toda. Quando desembarcaram no outro lado, foram recebidos, irmãos, por 2 endemoniados. Que recepção na terra de Gadara. 2 homens completamente desgraçados, possessos. E Jesus libertou aqueles homens. E essa história conta exatamente o episódio da libertação que Jesus concedeu àqueles 2 possessos. Então, com esse título, Das Garras da Morte para o Reino da Vida, vou trazer 2 lições nesta oportunidade. A primeira, que Jesus encontra os prisioneiros ao pecado. E a segunda, que Jesus liberta os prisioneiros do pecado. Então, em primeiro lugar, Jesus encontra os prisioneiros ao pecado. E ele vai abordar aqui 3 questões. A primeira, eles vivem opressos e vivem na morte. Veja como diz o versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. 2 endemoniados. A Escritura diz que a possessão
é uma opressão maligna. A pessoa fica opressa. Ela pode ser intensa, pode ser média e pode ser fraca. Todo aquele que não nasceu de novo está sob a opressão de Satanás. Todo aquele que não nasceu de novo está sob a opressão de Satanás. Muito, médio ou pouco. Efésios 2, segure Mateus e veja Efésios 2. O que é que está escrito aqui? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: Paulo escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso, e diz a eles assim: irmãos da igreja de Éfeso, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos espiritualmente, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Hoje não, vocês já são crentes, chamados, vivem na santidade. Mas outrora, vocês estavam andando nesses delitos e pecados, nos quais Jesus encontrou vocês. E vocês andavam segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo, imagine um rio caudaloso descendo, não é, na direção do mar, levando, arrastando todas as coisas, e as pessoas ali, os animais, os móveis. Quando a gente vê uma enchente, passa, né, todas essas coisas de uma casa que a enchente leva. E o povo estava assim, sendo levado nessa correnteza do rio caudaloso, segundo o curso desse mundo. Mas também segundo o príncipe da potestade do ar. Imagine um ônibus dirigido por Satanás e você dentro desse ônibus. Você estava dentro desse ônibus e ele dirigindo esse ônibus. Para onde ele levava esse ônibus? Para onde? Para o bem ou para o mal? Você estava dentro desse ônibus, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando vocês estavam lá, ele atuava em vocês. Hoje mais não. Hoje ele atua naqueles que estão na desobediência, naqueles que não nasceram de novo. Estão sob o comando de Satanás. É Satanás que dirige a vida deles. Dirige-os na transgressão da lei. Transgridam a lei, que é bom. Deus só manda que vocês obedeçam à lei, mas a transgressão, na transgressão, é onde está o prazer da vida. Ele diz isso aos homens do mundo e eles seguem Satanás. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, falando a respeito daqueles que não nasceram de novo, a Escritura diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sempre difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vocês andavam nessa situação. Os ímpios hoje andam nesse curso. Isso é o curso do mundo. O ônibus de Satanás que ele dirige leva o povo para a prática dessas transgressões. Então, o possesso vive nessa opressão, em maior grau ou em menor grau. Os demônios chegam a controlar a fala da pessoa, as atitudes da pessoa, os pensamentos da pessoa. É uma opressão muito grande. Eles também vivem na morte. No versículo 28 de Mateus 8, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, e eram ao encontro de dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eles vivem na morte, irmãos. Os sepulcros eram cavernas tumulares da região do desembarque. Ninguém podia passar naquele local, isto é, o cemitério da cidade estava interditado. Ninguém podia sepultar os seus mortos, porque aqueles homens não permitiam.
Tal era a força deles. Os prisioneiros vivem na morte, na burla da lei, amam o pecado, pecam com prazer, são afinados com o mal, avessos ao bem. Eles vivem opressos, sim, e na morte. Segunda coisa, eles são hostis ao próximo. Nada tem a ver com Deus. Ainda no versículo 28, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro dos endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Agora, e a tal ponto furiosos, veja como eles são hostis ao próximo, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. O texto nos mostra como eles são furiosos. Nós temos pessoas conhecidas no trabalho, na escola, na vizinhança, de mau humor. Pessoas que respondem mal. Tudo aquilo, irmãos, é influência, é opressão maligna. Porque o crente é sempre cordato, educado no falar. Ele fala com educação, ele fala com amor, fala com bondade. A forma que ele fala é uma forma agradável, é uma forma bíblica, é uma forma que Jesus falava, que os crentes sempre falam. Mas o endemoniado, o possesso, o oprimido pelo demônio, não. Ele é mal-humorado, responde mal. Raramente é que ele tem um insight de bom humor. Mas o tempo todo é mal-humorado, é cara fechada, é uma pessoa de poucos amigos. Ele não é simpático. Por quê? Porque ele é sempre hostil ao próximo. Tiago disse que as guerras que existem, as guerras, irmão, não estou falando guerra de um país contra o outro, não. As brigas entre as pessoas, podem ser as brigas entre as pessoas, as contendas diárias que nós enfrentamos, elas vêm da nossa carne. Elas são oriundas da nossa carne. Tiago diz isso no capítulo 4, versículo 1. E é exatamente essa situação daquele que não nasceu de novo. Aquele que é ímpio, está na opressão maligna. Satanás trabalha nele o tempo todo, para que ele seja mal-humorado, ele seja hostil ao seu próximo. Eles não têm nada a ver com Deus. No versículo 29, eles gritaram para Jesus: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Qual a resposta? Nada. Vocês que vivem na carne, vocês que vivem na opressão maligna, na desobediência à lei, vocês não têm nada a ver com Deus. Que temos nós contigo, ó Filho de Davi, ó Filho de Deus? Eles não têm nada a ver com Deus. Efésios capítulo 4, o apóstolo disse que o povo do mundo, irmãos, vive alheio à vida de Deus. Ele disse assim, irmãos, no capítulo 4, versículo 17 a 19: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, irmãos da igreja de Éfeso, não andeis mais como andam também os gentios, os incrédulos. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Eles não têm nada a ver com Deus, alheios à vida de Deus. Os demônios perguntaram: que temos nós contigo? Não tem nada a ver contigo. É isso que Paulo está dizendo. Eles andam alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Essa é uma situação desesperadora. O apóstolo disse em Romanos 3,11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele não tem nada a ver com Deus. Eles falam de Deus, que Deus me ajude, fazem sinais, mas eles não querem buscar Deus através de Cristo, se submetendo à obediência que Cristo ordena. Não querem. Pensam que falando o nome de Deus, Deus se agrada deles. Vou fazer uma prova, que Deus me ajude. Vou fazer uma entrevista de emprego, que Deus me ajude. Nada, irmãos, não tem acesso a Deus, não. Vivem alheios à vida de Deus. Rejeitou Cristo, rejeitou o Senhor. Então, observe o nível de envolvimento com o mal. Como os ímpios estão presos à morte. Esses dois homens aqui são esses homens
resolveu? São esses dois homens aqui. Uma terceira coisa é que eles têm certeza da perdição final. E eles fazem de tudo para destruir. Porque têm certeza da perdição final, o que eles puderem destruir, eles destroem. Diz aqui no versículo 29. E eles que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que pergunta, irmãos? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que tempo é esse? Eles têm um tempo a partir do qual serão atormentados? Tem. Eles têm esse tempo a partir do qual serão atormentados. E nós já estudamos isso aqui fartamente, irmãos. Eu quero recuperar com os irmãos aqui os textos que mostram isso. Veja o encadeamento. Quando Cristo chegou ao mundo, ele encontrou o mundo nas mais densas trevas. João diz que a luz veio ao mundo e as trevas, se arrepiaram com a chegada da luz. Isto é, o mundo estava em trevas quando Jesus chegou ao mundo. Por quê? Porque Satanás dominava o mundo 100%, deitava e rolava no mundo. Em Mateus capítulo 12, algumas páginas na frente de onde estamos, versículo 20, a partir do versículo 27, Jesus foi acusado de estar expulsando demônios pelo poder dos demônios. Jesus disse: vocês estão dizendo uma grande tolice. Versículo 27, se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Então, nesse versículo 28, Jesus está dizendo que ele é o valente. Ele entrou na casa do valente. Ele é o mais valente, que entrou na casa do valente, e antes de lhe roubar os bens, o amarrou. E então agora saqueia os bens. Satanás tinha preso assim os incrédulos. E a palavra que eles estão ouvindo agora os liberta. É Jesus tirando os incrédulos das mãos de Satanás, aos quais estavam agrilhoados. Satanás detinha o poder deles. Jesus chegou ao mundo, amarrou Satanás e começa a saquear a casa dele. Os bens que Jesus está saqueando, eu, você, aqueles que passaram a crer na palavra de Deus. Por isso que em Apocalipse 12, eu quero que você abra, Apocalipse 12, falando desse momento que Satanás foi preso, João descreveu assim, a partir do versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é a antiga serpente, nós sabemos. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel, o arcanjo do Senhor, com os demais anjos pelejando contra Satanás e seus anjos. Versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Miguel e os seus anjos venceram Satanás e seus anjos. 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, quando Cristo chegou ao mundo, amarrou Satanás, irmãos. Isso também está escrito com muita clareza no capítulo 20 de Apocalipse. Abra Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, que é o inferno, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A gente sabe que o período da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo.
lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Segura esse texto. Satanás foi preso juntamente com seus demônios. A gente sabe de Apocalipse 9, volta algumas páginas atrás, que Jesus deu autoridade a Satanás para soltar os demônios. Ele ficou preso, mas os demônios foram soltos. O capítulo 9 de Apocalipse, versículos de 1 a 3, diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. João não viu a estrela caindo, já viu a estrela caída. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. João viu que essa estrela caída recebeu a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Esse texto explica, irmãos, a soltura dos demônios. Satanás ficou preso, ele está preso. Antes da volta de Cristo ele será solto por um pouco, mas hoje ele está preso. Mas o escarcéu maligno que acontece no mundo, acontece por obra dos seus demônios. Então o chefe deles está preso, mas os demônios estão soltos. Mas eles sabem, irmãos, que mesmo soltos, eles têm dia e hora para voltar ao abismo. Por isso que eles perguntam a Jesus: Jesus, que temos nós contigo? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Eles sabem que o tempo deles vai chegar. O Senhor vai querer nos atormentar antes do tempo? Foi a pergunta que eles fizeram. E o texto diz que esses demônios querem destruir tudo. Querem destruir todas as coisas. Os versículos 30 e 31, eles disseram a Jesus, o texto diz: ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Irmãos, os demônios não dependem de corpos para se expressar. Eles são espíritos. Eles eram anjos, são anjos caídos hoje. Eles não dependem de corpos. Eles estão oprimindo aqueles 2 homens. E dizia a Jesus: se nos expulsas desses 2 homens, manda-nos para aquela manada de porcos. Foi o pedido deles. O que eles querem é destruir. Eles estão destruindo esses 2 homens. Mas se forem expulsos dali, a obra maligna deles, daqueles 2 homens, cessará. Mas eles querem destruir aquela manada de porcos. Se nos expulsam desses 2 homens, deixa-nos ir para aquela manada de porcos. Eles querem destruir aquela manada de porcos. Marcos diz que, no capítulo 5, versículo 13, que a manada de porcos era composta de 2.000 porcos. Era muito pouco. Irmãos, um porco hoje, maduro, para ser abatido, ele pesa 200 quilos. E o preço de um porco desse é R$1.500. 1.500 vezes 2.000, 3 milhões. Era o valor daquela manada de porcos. E eles queriam destruir essa manada de porcos. Estavam loucos para destruir. Assim como o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, como Jesus disse em Mateus e João 10:10, assim também os irmãos, os prisioneiros da morte de Satanás, só querem destruir. A inclinação da carne só dá para a morte. Eles não pensam em outra coisa, não pensam em construir, não pensam em vida, só pensam na morte. Eles olharam para o lado assim, viram os porcos e, sabendo que deixariam de fazer para aqueles 2 homens, pediram para entrar nos porcos, com o objetivo de destruir aquela manada. Resumindo, quando Jesus encontra prisioneiros da morte, os encontra vivendo debaixo de opressão maligna. De um demônio ou de muitos demônios?
Os encontra na morte. Os encontra na hostilidade contra o próximo, sem nada a ver com Deus, com a plena certeza da perdição eterna. É isso que eles têm. Vieste a comentários antes do tempo e querendo destruir tudo que encontra pela frente. É ou não é, irmãos, o caos? É um caos, uma situação dessa. Aí pergunto a você tem colegas ímpios, colegas de trabalho, pessoas conhecidas, clientes, patrões, colegas da escola, colegas da faculdade, parentes não crentes. Saiba de uma coisa: todos eles, se não nasceram de novo, estão presos à morte, estão presos ao pecado, são opressos por Satanás, por um demônio só, ou por uma legião. Muitas vezes Jesus dizia: sai dele, Satanás, e o texto diz: e o demônio o deixou. Outras vezes Jesus dizia: qual é o teu nome? Ele dizia: legião é o meu nome. Legião é porque somos muitos. Legião era uma palavra que se aplicava ao exército romano. Havia um pelotão romano com um posto de 6.000 homens, a legião romana. Então somos muitos, muitos oprimindo uma pessoa só. Você pode ter essas pessoas bem próximas de você, em casa, no trabalho, na vizinhança, na família, na escola, pessoas com as quais você convive, e você então não pode viver com a guarda aberta. Você não pode se iludir com o sorriso dessas pessoas. Você não pode se iludir com o bom tratamento que elas dispensam a você. Não pode. Seja simples como as pombas, mas também prudente como as serpentes. Porque você está lidando com o reino das trevas. Essas pessoas não respeitam a lei de Deus, odeiam tudo que é puro, odeiam a palavra de Deus, odeiam a igreja, odeiam os cristãos. Não se confie a eles, nunca se confie a eles. Então essa é a primeira lição. Jesus encontra os prisioneiros da morte. Mas nem tudo, irmãos, está perdido. Tem uma segunda lição: das garras da morte para o reino da vida. Segundo lugar, Jesus liberta os prisioneiros do pecado. E como é que Jesus liberta os prisioneiros do pecado? Ele usa a sua palavra para libertar. Versículos 31 e 32 dizem assim: então os demônios lhe rogavam: se nos expulses, se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos. O que foi que Jesus disse? Pois ide. Jesus falou. Ao ouvirem esse pois ide, os demônios deixaram os dois homens imediatamente e entraram nos porcos. Observe que para tudo os demônios dependem da autorização de Cristo. Eles não dão um passo sem que Cristo determine, sem que Cristo restrinja o seu campo de ação. Os irmãos se lembram do episódio entre Satanás e Jó, e Deus, com respeito a Jó? Tens visto o meu servo Jó? Deus perguntou a Satanás. Homem bom, íntegro, reto, que se dizia do mal, temente a Deus, também com tudo que ele tem. Quem é que não honra o Senhor? Jó é o homem mais rico do Oriente. Pois tire tudo que ele tem. E Satanás tirou, mas precisou da autorização de Deus para tirar. Pode tirar tudo quanto ele tem. Tirou tudo quanto ele tinha, inclusive os 10 filhos que morreram numa tacada só. Todos os rebanhos, irmãos, em meia hora ele perdeu tudo. Está lá o homem completamente paupérrimo, não tem mais nada. Segunda oportunidade: tens visto meu servo Jó? Me incitaste contra ele sem causa, tiraste tudo quanto ele tem, mas ele mantém a sua fidelidade a mim. E aí, Satanás? Também ele ainda mantém a saúde, né? Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aí Deus disse: mas é fogo mesmo, né? Pois tire a saúde dele, só não toque na vida dele. E Satanás feriu Jó de tumores malignos, do alto da cabeça à planta do pé.
E Jó não blasfemou. Mas a ênfase é: Satanás não pode dar um passo sem que Deus permita, irmãos. Jesus domina os demônios só com a palavra. É o poder da palavra. Em Mateus, nós estamos no capítulo 8, no capítulo 17 de Mateus, versículo 18, diz assim: e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Jesus repreendeu, porque a palavra foi pronunciada e o demônio saiu do menino. No livro seguinte, Marcos, no capítulo 1, algumas páginas na frente de onde estamos, versículos 23 a 25, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Jesus está pregando na sinagoga, em Cafarnaum. Quando ele começa a pregar, não tarda, e logo aparece um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. É a palavra, ele pronuncia a palavra e os demônios lhe obedecem. É como diz o apóstolo Paulo: todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobra diante de Cristo, porque Ele é o Senhor. Todos confessam que Ele é o Senhor. Diante da palavra de Cristo, todos obedecem. A segunda coisa, que como Jesus liberta os prisioneiros do pecado, é que Ele estende a oportunidade de salvação aos demais presos também. No versículo 32 diz assim: pois ele, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos. Agora escute: e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. As águas pereceram. Jesus libertou os 2 possessos de Gadara, mas com essa atitude está ensejando a chance de libertação para muitos outros de Gadara. Como, pastor? Como é que eu posso entender isso que o senhor está dizendo? Quando Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, ele sabia que os porcos seriam destruídos. Mas como sabia? Porque os demônios amam destruir. E Jesus quis fazer isso mesmo. Sabe por quê? Porque não era lícito criar porcos em Israel. Mas aqueles donos de porcos, irmãos, se foram advertidos, eles não conseguiam obedecer. É aquela coisa: eu sei que está errado, mas não consigo desobedecer, mas não consigo obedecer. Porque se eu for obedecer, eu vou ter prejuízos. A gente ouve isso todos os dias. De crentes: eu sei que eu estou errado, mas se eu for obedecer, eu vou ter prejuízo. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? É assim que as pessoas dizem, irmãos. Esses criadores de porcos sabiam também que não podiam criar porcos em Israel. Se foram advertidos, eu sei que estou errado, mas o que eu posso fazer? 2.000 porcos, 3 milhões de reais. Vou fazer o quê? É o meu ganho-pão. É assim que eu sustento. Eu tenho 200 empregados que têm suas famílias. Eu tenho por 5, são 1.000 pessoas que dependem desse negócio. Se eu cessar esse negócio aqui, é assim que as pessoas raciocinam. Então, irmãos, Jesus sabia que os porcos seriam destruídos. Não era lícito criar porcos em Israel. Mas os donos dos porcos insistiram. Então, quando Jesus está permitindo que os demônios entrem nos porcos, quando ele sabe que os porcos serão destruídos, Jesus com isso está dando a chance para os donos daqueles porcos de não mais criá-los, de passar a obedecer à lei de Deus. Ele provocou o prejuízo aos donos dos porcos, sim, mas um prejuízo bom, irmãos. É um prejuízo daqueles que você vai passar da desobediência para a obediência. Mas, Senhor, e os prejuízos? Isso a gente vê depois. Meu Pai é suficientemente bom para compensar aqueles que obedecem.
aqueles que tomam prejuízos para obedecê-lo. Meu pai faz isso. Então Jesus está lhes dando sim a chance de deixarem a desobediência ao matar os seus porcos. Ele está estendendo, irmãos, a oportunidade de salvação aos demais que estão presos à desobediência. Os demais habitantes de Gadara, pelo menos os donos desses porcos, os criadores desses porcos, todos estavam presos a Satanás, ao pecado, à desobediência, fazendo aquilo que a lei proibia. Esse foi o segundo aspecto. Mas tem um último aspecto. Como é que Jesus liberta os prisioneiros do pecado? Ele acabou sendo rejeitado pelos demais presos à morte por conta do benefício que ele realizou. Isso aqui é um absurdo, né, irmãos? Versículos 33 e 34 dizem assim: fugiram os porqueiros, porque, diz o versículo anterior, que a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, né, enlouquecida pela opressão dos demônios, se precipitou para dentro do mar e a manada se afogou. 2.000 povos, 3 milhões de reais se perderam. Aí os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Imagine, irmãos, a cena. Os porqueiros estão logo cedo da manhã, ali naquela região, apacentando os porcos. Chegaram com os porcos ali naquela região, cedinho. Daqui a pouco chegou um barco. E os porqueiros de longe olhando. Eita, aqueles homens estão desembarcando, mesmo na região onde os dois endemoniados vivem. Vai dar confusão. Mas são muitos, talvez eles possam fazer frente. Aí os homens começaram a desembarcar. E os porqueiros vêm de longe. Quando começaram a desembarcar, aí os porqueiros disseram: ah, lá vai os dois endemoniados na direção dos homens. Vai ter confusão ali, vai ter briga. Aqueles endemoniados vão matar aqueles homens. E os porqueiros olhando, esperando, na expectativa. Daqui a pouco os porqueiros disseram: não acredito no que eu estou vendo. Um dos homens que desceram do barco, conversando com os porqueiros, dialogando com os endemoniados, dialogando com eles, e eles olhando. Daqui a pouco eles sentiram que os endemoniados estavam curados. De alguma forma eles sentiram. Ato contínuo, a manada de porcos aqui perto deles se agitou violentamente. E foi aquele fuzuê. 2.000 porcos, irmãos, agitados de uma vez só. Podiam até ter matado os porqueiros da agitação provocada pelos demônios. Aí os porcos começaram a correr na direção do despenhadeiro. Iam, irmãos, a toda velocidade, sem frear. E eles botavam as mãos na cabeça. Eles vão passar direto. E só foi o que deu. Eles passaram direto. E se precipitaram no mar. Não ficou um e eles correram. Certamente correram. E quando olharam lá, os porcos todos se afogando. E eles com a mão na cabeça. Esses homens correram para a cidade. Foram para a cidade. Tinham que ir para a cidade. Nós estamos tomando conta da fortuna do nosso patrão. 2.000 porcos, 3 milhões de reais, é a fortuna dos nossos patrões. Eles precisam saber disso urgentemente. Eles correram a toda para a cidade, irmãos. Quando chegaram lá, contaram aos patrões o que tinha acontecido. Aqueles homens enlouqueceram. A notícia se espalhou assim rapidamente. Daqui a pouco lá vem aquela multidão de lá para a cidade, na direção de Jesus. Quando chega, irmãos, o povo se depara com a seguinte cena. De um lado, 2 homens reconhecidamente possessos, altamente violentos, hostis, ninguém podia subjugar, estão lá, irmãos, em perfeito juízo. Aquilo são eles mesmos, são eles.
Zé, és tu? Sou eu. João, és tu? Sou eu. Perfeito juízo. Olharam para o outro lado, o pasto vazio, os porcos mortos, os tubarões lá embaixo fazendo a festa, carreço indo à vontade. Aí foi o que eles fizeram, colocaram na balança. De um lado colocaram os 2 homens curados, do outro lado colocaram o prejuízo dos 2.000 porcos. 3 milhões de reais colocaram, pois o peso foi para o lado de cá. Isso aqui foi um benefício? Foi. Mas eles apequenaram esse benefício. Os olhos deles não se voltaram para o benefício, se voltaram para o prejuízo. Mas Jesus causou prejuízo? Não. Jesus causou 2 benefícios. Libertou os 2 endemoniados e ajudou aqueles homens a passarem a obedecer à lei, tirando deles uma pérola que eles estavam com dificuldade de tirar. Como é que eu vou me desfazer de 12 porcos? 3 milhões de reais? Não posso. E Jesus deu uma mãozinha, tirando essa pepita deles. Mas eles não reconheceram, não. Acharam que foi um grande prejuízo. Nem consideraram mais o benefício que Jesus fez aos 2 homens endemoniados. E o que foi que eles fizeram? Diz o final do texto: então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Foi o que eles fizeram? Expulsaram Deus de Gadara. Vá-se embora daqui. Nós não queremos o Senhor aqui. O Senhor só nos traz prejuízos. Sua palavra traz prejuízos a gente. Sua presença traz prejuízos, e então ela é indesejável. Nós não queremos o Senhor aqui. E Deus foi embora. Deixou 2 crentes lá. Mas ele foi embora. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não, não. Se ele não libertar, você vai ficar o tempo todo amarrado às garras da morte. O libertador é somente Jesus. Somente Jesus é que liberta o pecador das garras da morte. Somente ele transporta o pecador do reino das trevas para o reino da luz, como disse Paulo aos Colossenses. E ele é capaz, irmão, de libertar o pecador que está opresso por um demônio, e também o pecador que está opresso por legiões e legiões de demônios. Todos obedecem ao comando de Jesus. E como é que ele liberta? Com a palavra. A palavra da verdade. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação que Jesus opera é completa. Ele não deixa nem um fio de amarra à sua condição anterior. E quando ele liberta, as reações são as mais variadas, viu? Uns podem amar, mas outros podem odiar. Os possessos aqui da história amaram a libertação. Estamos livres das garras da morte. Mas o restante da população de Gadara odiou. Ignoraram os homens curados. Lamentaram os porcos mortos. Os mortos espirituais são assim. Lamentam por porcos perdidos, mas não por homens libertos. Em casa, você pode ser objeto de lamentação dos parentes. Eita, agora se tornou um cristão. Que, meu Deus, como é que pode?
mudou os costumes, não quer mais sair com a gente, não vai mais para farra. Olha, é um caso sério. Perdemos o nosso irmão. Eles dizem assim, irmãos. Eles lamentam que você não mais se prostitua, não minta, não roube, não mate. Eles lamentam. Eita, olha, nem mais se prostitui, nem mais mente, nem mais rouba, nem mais mata. Outros, ao virem homens sendo libertos, tiram os demais de perto do Salvador, para que o Salvador não os salve. Jesus disse aos fariseus: vocês nem entram no reino, e impedem os que querem entrar de entrar. Apesar, irmãos, como o barbeiro que disse que tinha um filho maravilhoso, mas que agora se tornou um homem perdido. Indagado por quê, ele disse: agora ele é crente. É um homem perdido, porque se tornou crente. Ou como a mulher que disse que eu prefiro minha filha prostituta a protestante. São bizarras as opiniões dos mortos, dos que são amarrados a Satanás, dos presos ao reino das trevas, a respeito daqueles que são libertos. Agora, são demasiadamente belas as cenas dos libertados por Cristo. Dá gosto de ver. Eles não andam mais pelos sepulcros. Eles não andam mais pelas regiões da sombra da morte. Eles não andam mais furiosos, violentos, hostis, não. Não andam mais sem nada terem a ver com Deus. O que temos nós contigo? Eu tenho tudo a ver contigo, Senhor. Eles vão dizer assim agora. Eles agora estão na luz, andam nas trevas, andam com Deus na luz, não andam nas trevas. Tem tudo a ver com Deus. Não tem mais qualquer amarra ao mundo. São livres, né? São libertos. Eles são do reino da vida. Cristo os livra, sim, das garras da morte e os transporta para o reino da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar, irmãos, encerrar o culto. E a consola. Oremos. E louvamos, maravilhoso Deus, te agradecemos por este momento singular que o Senhor concede à tua amada igreja, que é o culto público. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder louvar o teu nome com os salmos, de orar, ó Deus, lançar diante de ti, ó Deus, as nossas petições, as nossas súplicas, crendo que tu tens cuidado de nós. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso provedor, tu és o nosso Senhor. Ó Deus, e de maneira triunfal, ó Deus, concluímos esse maravilhoso momento com a pregação, ó Deus, da tua santa palavra. Pai querido, esta palavra que liberta, que transforma, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Pai Santo, e nos alegramos, ó Deus, em ouvir de como, ó Deus, o Senhor libertou aqueles dois endemoniados. E nos alegramos também, ó Deus, porque outrora éramos nós, ó Deus, que estávamos subjugados, ó Deus, ao senhorio de Satanás. E o Senhor nos tirou, ó Deus, das trevas. O Senhor nos tirou, ó Deus, dessa condição de morte, dessa condição de opressão, ó Deus, nos dando, ó Deus, liberdade, nos fazendo, ó Deus, livres, ó Deus, e podendo viver, ó Deus, em plena luz. Obrigado, ó Deus, pela tua bondade. Jamais, ó Deus, iríamos, ó Deus, em busca de ti. Foi o Senhor que precisou, ó Deus, cruzar o mar para encontrar, ó Deus, a nós que estávamos, ó Deus, em trevas. Obrigado, Deus, por tamanho amor, tamanha graça. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo quanto tens feito. Ó Deus, e que também possamos levar este evangelho libertador, transformador, àqueles nossos, ó Deus, parentes, ó Deus, amados, aqueles nossos chegados, aos desconhecidos e até mesmo aos nossos inimigos. Crendo que somente através desta palavra, Deus,
o homem pode ser livre. Te louvamos, ó Deus, por tudo quanto tens feito. Te agradecemos pela vida do teu servo, pastor Edson, e pedimos que o Senhor continue a sustentá-lo, ó Deus, a fortalecer, a guardá-lo, ó Deus. Não permitas que venha se desviar, ó Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Também colocamos, ó Deus, diante de ti aquela igreja ali em Goiânia, Deus. Ó Deus querido, fortalece aquele pastor, ó Deus, que está à frente daquele rebanho. Dá ele graça, intrepidez, ousadia. Levanta, Deus, também pessoas para ajudá-lo, Deus, nesse momento inicial, para que assim ele possa crescer cada vez mais em graça e conhecimento. Nos dá uma semana, Deus, guardados por Ti. Obrigado por termos iniciado essa semana de maneira tão maravilhosa. E te pedimos que o Senhor esteja conosco todos os momentos, até a consumação do século. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dize ao Senhor, ó minha alma, em tudo que existe em mim, bendiga, pois seu nome é santo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, dos seus